Os olhos são uma das áreas de comunicação do corpo humano mais poderosas. Através de um olhar você pode saber se alguém está interessado em você ou se alguém tem raiva de você. Como saber que alguém realmente gosta de você? E agora eu vou falar no ambiente do namoro, da paquera. Meninos e meninas, é o seguinte: se o cidadão ou a cidadã olharem para vocês com um olhar mais prolongado do que os 2 ou 3 segundos considerados normais, ele quer alguma coisa a mais. E tem mais, as pupilas dessa pessoa vão se dilatar. Se bem que o difícil nessa coisa é medir diâmetro de pupila, né? Mas o olhar transmite muita coisa, mais do que a gente imagina. Por exemplo, a expressão lábios fechados, o queixo um pouco caído, sobrancelhas um pouco erguidas, é o tipo de olhar de alguém que gosta de você, mas de repente se sentiu decepcionado porque descobriu que não é correspondido. Isso vale para amizades, namoros, casamentos, seja lá o que for. Você já parou para observar como as pessoas te olham? Já parou para se analisar e descobrir qual é a sua reação aos olhares das pessoas? Alguns são bons, nos fazem sentir bem, outros nem tanto. E a Bíblia diz que enquanto Jesus, humano, homem, se relacionou com as pessoas, ele se comunicou poderosamente através do olhar. Nós vamos ver alguns momentos críticos aqui, em que Jesus olhou para algumas pessoas e como elas reagiram. Primeiro, Marcos capítulo 10, os versos 17 a 22. Marcos 10, os versos 17 a 22. Eu leio a Nova Versão Internacional. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou. É o capítulo 10 de Marcos, a partir do verso 17. E lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vai, vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Segundo o Evangelho de Lucas, que é um texto paralelo, era um jovem moço e era rico e importante, influente na sociedade em que ele vivia. Uma das maneiras pelas quais as pessoas buscam construir o seu valor próprio, tanto hoje quanto naquela época, é através do acúmulo de bens, propriedades e objetos. Não apenas o jovem rico mencionado pela Bíblia, mas muita gente de hoje acredita que bens são sinônimo de vencer na vida. Não apenas o jovem rico, mas as pessoas de hoje identificam às vezes a conta bancária gorda com sucesso e felicidade. Agora, eu não vou negar que o poder de compra deve ter um impacto muito forte na vida da gente. Eu digo deve porque eu não tenho muito poder de compra, mas eu imagino que deva. Eu observo, por exemplo, que as pessoas, quando tem alguma dificuldade, quando o casal tem alguma dificuldade entre si, eles saem para fazer compras. Ou quando a vida se torna amarga, as decepções acontecem em outras áreas da vida, as pessoas vão fazer compras. Porque a impressão que eu tenho é que fazer compras proporciona para a gente uma distração maravilhosa. E um nível menor do que um ou outro aqui, bem menor, eu sinto isso também.
Deve ser uma sensação ótima trazer uma 200 polegadas para casa, não é? Um som de último tipo, ou entrar num carrinho com cheiro de 0 quilômetro, ou deve ser algo perto de emocionante construir a casa dos seus sonhos ou comprar aquela casa que você sempre sonhou, e não tem nada de errado com isso. Nada. O único problema é que, neste contexto do jovem rico e no de hoje, acredito eu, que enquanto as pessoas mais simples ficam sonhando com essas realizações e pensando que isso faria toda a diferença na vida delas, o jovem rico sabia que quanto mais nós temos, menos valor damos às coisas que temos. É como a história da garotinha, que um dia perguntou para o papai, papai, por que a vovó sempre faz todas as coisas para os outros e nunca faz para ela mesma? Nunca compra nada para ela mesma. E o pai disse, é que a vovó aprendeu que melhor é dar do que receber e tal. E a garotinha disse, eu não entendo isso. Eu gosto de ganhar presentes e gosto de ter um monte deles. Tome, disse o papai. Nenhuma criança que tenha 100 brinquedos vai apreciar um brinquedo do mesmo jeito que a criança que só tem um. E a menina pensou e disse, sabe de uma coisa, pai, isso é verdade. Eu tenho tantos brinquedos que eu nem me importo mais com a maioria deles. Não há nada de errado em ter coisas. O problema é que quanto mais você tem, menos elas significam para você. Isso é um sintoma, um fenômeno moderno e antigo, chamado desvalorização. Outra dificuldade que o acúmulo de bens traz é a preocupação. Preocupação com o ladrão, com o mercado financeiro, com as pessoas que querem fazer amizade com você, até com a sua saúde, porque numa hora ou outra, assim como o jovem rico, eu e você acabamos percebendo que sem saúde o dinheiro não vale nada. E você começa a se incomodar em ter saúde. E no final das contas, se você conseguir ser saudável e rico para o resto da sua vida, vai acabar enfrentando um dilema que os faraós enfrentaram. Não dá para levar a riqueza para o túmulo. Por isso eles construíram pirâmides. Eles tinham a ansiedade ou a esperança de que na outra vida aquilo ficasse com eles ainda. Tolice, roubaram tudo, está lá, está na mão de outras pessoas. Talvez o jovem rico da nossa história sentisse o peso dessas realidades. E quem sabe por isso ele tenha procurado Jesus, pretendendo saber o que fazer para quando eu sair do túmulo eu possa viver para sempre. Eu não quero que isso tudo que tenho termine. Tem que haver algo mais. Talvez essas realidades tenham feito aquele sujeito pensar, a vida passa muito rápido. Mestre, que farei para ter vida eterna? Ele conhecia os mandamentos. Jesus descreveu para ele. Depois da pergunta do jovem rico, Jesus disse, você conhece os mandamentos. E o interessante é que os mandamentos que Jesus descreveu são os últimos 6 que tratam do nosso relacionamento com o próximo. Que Jesus resumiu em amar ao próximo. E ele disse, tudo isso eu já conheço. E nesse relacionamento com as pessoas eu já pratico. Ou pelo menos, não faço nada que contrarie os mandamentos. Eu não roubo, não mato, não adultero, etc. e tal. Então, diz a Bíblia em Marcos 10, 21. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Jesus olhou para ele e o amou. Jesus ama os que amam o mundo, e isso inclui você, se for o caso. Jesus ama aqueles que estão indecisos em segui-lo ou não. Aquele rapaz queria mais do que ele já tinha. Aquele rapaz sentia que precisava de mais, queria a vida eterna, mas se retirou triste por uma única razão. O Salvador não significava tanto para ele quanto o seu nome entre os homens. O Salvador não significava tanto para ele quanto as riquezas e os bens que ele havia acumulado. Renunciar ao tesouro terrestre que ele podia ver e tocar
pelo que ele não podia ver nem tocar pelo celestial, era um risco muito grande. E entre risco e benefício, ele se retirou triste. Ele queria a vida eterna, mas não estava disposto a fazer o sacrifício. O custo da vida eterna era muito alto na sua maneira de avaliar as coisas, e ele se retirou triste. E o pior de tudo isso é que, diz uma comentarista chamada Ellen White, no Desejado de Todas as Nações, que a partir desse momento, o mundo passou a receber o culto daquele rapaz totalmente. Porque não existe meio do caminho. Não dá para ficar em cima do muro. O muro é de Satanás. Em cima do muro é ser do mundo. E a partir daí, o mundo absorveu totalmente as atenções daquele moço. E milhares hoje estão pesando Cristo contra o mundo, diz ela. E muitos são os que escolhem o mundo. Este parágrafo que eu vou ler para vocês causou um impacto muito forte na minha vida. A entrega do próprio eu é a essência dos ensinos de Cristo. E por vezes ela é apresentada em linguagem que se afigura autoritária. Porque não há outro modo de salvar homens, senão cortar fora as coisas que, se mantidas, aviltarão todo o ser. Desejado, página 523. Jesus olhou para ele e o amou. Jesus ama aos que amam o mundo. Jesus ama aos que estão indecisos, se irão negar o próprio eu ou não. Jesus ama e olha para aqueles que estão decidindo se vão negar as próprias vontades, a própria maneira de compreender a realidade da vida ou não. Pergunto, como você acha que Jesus está te olhando nesse instante? Eu acredito que aquele rapaz tenha percebido amor no olhar de Jesus. Você acha que não? Se nós transmitimos emoções pelo olhar, imagina Cristo. Eu acredito que aquele rapaz percebeu no olhar de Jesus que Jesus o amou. Como você acha que Jesus está olhando para você nesse instante? Segundo grupo de pessoas para os quais Jesus olhou, Marcos ainda, no capítulo 3, volte aí um pouquinho a sua Bíblia. Marcos 3, os versos de 1 até o 6. Marcos 3, de 1 a 6. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curar no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se, venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. E ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Os mestres da lei é o segundo grupo de pessoas para quem Jesus olhou na análise de hoje. Os mestres da lei eram especialistas na lei de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, o Pentateuco. Eles são chamados na Bíblia também como escribas ou doutores da lei, ou ainda simplesmente mestres. Eles tinham basicamente 3 deveres na vida. Primeiro, desenvolvimento teórico da lei. Eles analisavam a lei e desenvolviam outras leis em cima da lei de Moisés. Há registros de que os escribas inventaram, além dos 10 mandamentos, mais 613 leis. E muitas delas diziam respeito ao que fazer e ao que não fazer no sábado. A segunda missão, além de desenvolver a lei,
espírito teórico da lei, era ensinar a lei aos discípulos. E havia, naquela época, em conexão com as sinagogas, que é um modelo de quem a igreja moderna copiou muita coisa, em conexão com a sinagoga, eles tinham escolas onde os mestres ensinavam o que tinham desenvolvido a respeito da lei para os seus discípulos. O terceiro dever, além de desenvolver a lei e ensinar a lei, era administrar a lei na vida prática das pessoas. Eles usavam 2 termos para isso: ligar, proibir, e desligar, permitir. Parece o contrário, mas é assim. Ligar, imagine que se a porta no banco que você quer ir essa semana estiver uma fita ligada, você não pode entrar. Ligar, impedir. Desligar a fita, você pode entrar e tem permissão. Assim eles diziam o que era permitido, o que não era, e as consequências que você teria como bom judeu de atravessar os princípios da lei que eles mesmos haviam inventado. Então, nesta ocasião, os escribas estavam ali para ver se Jesus faria algo contrário às regras que eles tinham criado em relação ao sábado. A intenção deles, revelada na Bíblia, é clara: eles queriam acusá-lo. E era uma máxima entre os judeus, havia uma ideia predominante, que era a seguinte: deixar de fazer o bem é fazer o mal. Deixar de salvar a vida é a mesma coisa que matar. Esse era o consenso entre a liderança judaica, e assim eles ensinavam o povo. Então Jesus usou essa ideia para atacar aquela gente com as suas próprias armas. Por isso, lá no verso 4 do capítulo 3, veja lá, Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado, bem ou mal? Salvar a vida ou matar? E eles permaneceram em silêncio. Por quê? Porque se Jesus deixasse de fazer o bem, era a mesma coisa que fazer o mal na linguagem deles. E quando Jesus colocou as cartas na mesa, eles ficaram em silêncio, sem resposta. Eles sabiam que Jesus estava certo. Eles sabiam que ele tinha verdade. Mas eles estavam em um conflito mental muito grande. Eles teriam de escolher entre as tradições deles e aquilo que eles haviam ensinado e a verdade. Na prática, eles nesse momento lutavam com a verdade, o que fazer com ela. Então, nos versos 5 e 6 do capítulo 3, nós lemos que, irado, Jesus olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. E ele estendeu. E ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Ou seja, a decisão deles foi que, se eles pudessem escolher, deixariam aquele homem sofrer o resto da vida com a mão atrofiada, mas não abririam mão do seu orgulho particular, das suas opiniões particulares. Eles deixariam o homem o resto da vida com aquela mão doentia, mas eles não abririam mão, não seriam vencidos pelo carpinteiro de Nazaré ignorante. Aquela gente lutou com a verdade até chegarem ao ponto de lutarem contra a verdade. E esse é o processo. Depois de lutar com a verdade, certamente você e eu passaremos para o seguinte passo, que é lutar contra a verdade. E muitas vezes esse é um caminho silencioso, perigoso e quase imperceptível. O diabo é paciente. E se ele puder esperar, ele espera, até que você caia totalmente nas suas garras. É um caminho, em geral, sem retorno. Mas Jesus ama até as pessoas que lutam com a verdade. Esse episódio aqui, ele é relatado tanto em Marcos como em Mateus. Mas eu escolhi Marcos por uma razão simples. Marcos é o único que revela os sentimentos de Jesus ao olhar para aquelas pessoas. Marcos é o único que diz o que ia no coração do carpinteiro de Nazaré. Cristo olhou para eles. E a Bíblia revela, Marcos revela que ele teve 2 sentimentos: ira e tristeza. O motivo? A dureza de coração deles. Coisa curiosa é que os estudiosos da gramática da língua grega dizem que este sentimento de ira é representado no texto como uma ira momentânea, passageira.
Mas o sentimento de tristeza, esse durou bem mais. Na verdade, ele olhou para aquela gente que lutava com a verdade e se indignou, porque eles usavam a autoridade deles para distorcer a verdade. Ele se indignou, porque eles eram ignorantes do amor de Deus por eles, e assim ensinavam os outros a serem. Jesus se indignou, mas mais do que isso, ele continuou triste, provavelmente porque ele via os resultados dessas distorções na vida daquelas pessoas e na vida daqueles a quem eles ensinavam. É por isso que a tristeza foi mais duradoura. Você tem lutado com a verdade? Há algum ponto que talvez você não faça nem polêmica em público, alguns são mais corajosos e até o fazem, mas talvez você esteja lutando com a verdade aí no seu coração já faz um tempão, algo que exige a sua fidelidade, mas você recusa-se a incorporar na sua vida? Isso existe? Não levanta a mão, só pensa. Existe alguma coisa que te incomoda, mas você não consegue abrir mão? Qual a razão? Se descobrir a razão, é metade do caminho. Está magoado com alguém? Tem dúvidas em relação à Bíblia? Tem preferências pessoais muito arraigadas? Ou é simplesmente orgulho? Não te esquece de uma coisa. A má compreensão da verdade por nossa parte não prejudica só a gente, não. Afeta a vida de quem está em volta da gente. Gente com quem a gente fala, e principalmente gente a quem nós damos o exemplo. E às vezes a gente nem se dá conta disso. Sabe por quê? É como aquele perfume que você passa de manhã. E agora você não sente mais o aroma. Mas quem chega perto, percebe. O exemplo é assim. Às vezes a gente não percebe que aquela luta com a verdade, ela sai pelos poros e os outros são influenciados por palavras e ações. Nesse momento, talvez, ou ainda hoje, isso tenha acontecido. Mas Jesus olhou ao redor, diz a Bíblia, para aquela gente, irado, indignado, e depois entristecido. Entristecido por ver os resultados futuros daquela atitude. E como você acha que eles perceberam o olhar de Jesus? Como você acha que Jesus está olhando para você neste momento, ao analisarmos esse ponto? Seja honesto consigo mesmo. E o último que eu quero repartir com vocês é Pedro, João capítulo 1, os versos 40 a 42. João capítulo 1, os versos 40 a 42. E fique com a Bíblia apostos aí, porque nós vamos usar. João, capítulo 1, os versos 40 a 42. Eu leio assim. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. E lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. André levou Simão, seu irmão, a Jesus. Nunca haviam se encontrado antes, mas no momento em que Simão chegou, Jesus olhou para ele e, num instante, leu o seu caráter e a sua história. O caráter. Tu és Simão, filho de João. E você lembra que uma das razões pelas quais, você deve se lembrar, ou deve ter percebido, que uma das razões pelas quais a gente às vezes evita olhar, é se a gente é tímido, ou se a gente não quer que a outra pessoa descubra quem nós realmente somos. E nesse momento, eu creio que Jesus tenha olhado profundamente para Simão, e Simão tenha percebido que ele lia o seu interior. E ele disse: tu és Simão, filho de João. Eu sei que você é impulsivo, ambicioso e autoconfiante.
mas eu sei que você tem um grande coração. Jesus leu a história dele também e viu que ele negaria Jesus. Viu que ele se arrependeria. Viu suas lutas com seu temperamento. Viu sua morte de mártir. É como se Jesus já soubesse tudo no único olhar. E é por isso que eu me arrisco a dizer aqui que Jesus ama os fracos, os pecadores e os culpados, como Simão, você e eu. Ao ver Simão, filho de João, Jesus viu um fraco que se achava forte. Viu uma pessoa impulsiva que se achava equilibrada. Um sujeito inconstante que pensava que era digno de confiança. Mas mesmo assim, Jesus o amou. Isso fica muito mais evidente num outro momento em que Jesus olha para Pedro. Lucas 22. Lucas capítulo 22. Os versos 54 a 61. Lucas 22, 54 a 61. É a ocasião em que Jesus é preso. Então, verso 54. Prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: esse homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. 3 pessoas naquele momento olharam para Pedro. Mas Pedro continuou firme feito rocha, negando. Continuou firme feito rocha no mal. Nunca vi esse homem. Fugiu da própria identidade. 3 vezes olharam e confrontaram Pedro com a sua própria realidade, e ele negou e fugiu. Mas quando Jesus olhou para ele, e a Bíblia diz que o Salvador olhou diretamente para Pedro, aí ele recobrou a memória. O olhar divino fez o que o olhar humano não pôde fazer. Assim como o filho pródigo, Pedro caiu em si. E se lembrou de quem era, de onde estava e do que estava fazendo. O olhar de Jesus sempre faz o que o olhar humano não faz. O olhar de Jesus revelou para Pedro quem ele realmente era. E Pedro viu naquele olhar que Jesus lia o seu íntimo. E naquela hora ele descobriu que não era nada do que ele pensou ser e queria ser. Como você acha que foi o olhar de Jesus para Pedro nesse momento? Consegue imaginar? Baseado nas fotos que a gente vê de Jesus por aí. Como você acha que foi aquele olhar? Um olhar de reprovação, de raiva, de vingança, de desprezo ou o quê? Eu creio que quando Jesus olhou para Pedro, havia piedade, tristeza, mas nenhuma irritação. Creio que era um olhar compassivo e cheio de perdão. E foi exatamente este amor que representa essas coisas que atravessaram o coração de Pedro naquele instante como uma seta, diz Ellen White. Jesus ama os fracos, pecadores e culpados. Pedro falhou diante da pressão de gente pecadora. Você já passou por uma situação parecida? Já sentiu na pele a pressão do grupo? Em algum momento você já desejou não ser quem é, ou que não soubessem quem você é? Já pensou algo como: eu não quero ser ridicularizado,
Não quero perder essa boa oportunidade. Não quero ser confundido com gente ignorante ou radical. Não quero parecer fora de moda. Não quero ser incomodado. Não creio o suficiente. Acho que não vale a pena enfrentar essa pressão. Já sentiu assim em alguma situação? Foi por isso que Pedro passou. Mas Jesus ama os fracos, pecadores e culpados. Pergunto, como você acha que Jesus está olhando para você nesse instante? Eu termino contando um sonho que uma moça teve. No estado em que eu me achava, diz ela, meia acordada, meia dormindo, me vi dentro de uma sala. Não existia nada interessante nela, exceto uma parede cheia de gavetas e cartões. Aqueles cartões que existem em bibliotecas públicas, de arquivos de livros, etc. Mas esses arquivos, além de irem do chão ao teto, pareciam não ter fim, e tinham também muitos títulos diferentes. Quando me aproximei dos arquivos, o primeiro título a me chamar a atenção foi Garotos de quem eu gostei. Era sobre mim. Abri e comecei a ver os cartões um por um. Fechei a gaveta, surpresa, e reconheci os nomes ali escritos. De repente, sem ninguém me precisar dizer nada, descobri onde estava. Eu estava naquela sala sem vida, mas na realidade era a sala do catálogo da minha vida. Ali, tudo havia organizadinho por ações. Todos os meus momentos, grandes e pequenos, em detalhes, para que a minha mente acompanhasse todos. Um senso de curiosidade e espanto misturado com horror surgia dentro de mim quando eu abria cada gaveta para descobrir o seu conteúdo. Algumas gavetas traziam belas alegrias e contentamentos, saudades, memórias. Outras traziam vergonhas. Vergonha tão grande que olhei por trás de mim para ver se ninguém estava me espiando. O arquivo intitulado Amigos estava ao lado do arquivo Amigos que Traí. Os títulos iam de mero mundano à extrema loucura. Livros que li, mentiras que contei, conselhos que dei, piadas das quais ri. Em alguns cartões não havia a menor graça. Coisas que fiz quando estava com raiva, por exemplo. Palavras que falei contra meus pais por trás deles. Enfim, cada cartão confirmava uma verdade, eu podia bem saber disso. Cada um deles eu havia escrito com meu próprio punho e constava minha assinatura em todos. Quando puxei o arquivo músicas que escutei, páginas da internet que vi que o arquivo crescia. Depois de puxar uns 4 ou 5 metros, resolvi fechá-lo envergonhada. Não somente pela qualidade depravada das músicas, mas também pelo tempo que eu perdi com todo aquele lixo. Cheguei então no arquivo intitulado Pensamentos Sensuais. Senti um calafrio. Abri a gaveta um pouquinho, pois eu não estava muito afim de testar o tamanho daquela gaveta. Tirei um dos cartões e fiquei assustada com o conteúdo. Me senti mal em saber que, nesse momento, tudo havia sido registrado. Ninguém deve saber da existência desses cartões. Ninguém deve entrar nessa sala. Vou destruir tudo. Puxei uma gaveta, estendi por vários metros, virei de cabeça para baixo, mas nenhum cartão caía no chão. Estavam grudados. Fiquei desesperada e arranquei alguns da gaveta e tentei rasgá-los, mas eram como aço. Derrotada, cansada, retornei a gaveta para o seu lugar, encostei a minha cabeça contra a parede e deixei um suspiro triste sair de mim. E então, eu vi que um arquivo novo, como se nunca tivesse sido usado, brilhante, limpinho, estava bem diante de mim. E o título, Pessoas com quem falei de Cristo. Puxei o arquivo, havia 5 centímetros de comprimento, e eu podia conter todos os cartões em uma única mão. Chorei de vergonha e pensei, ninguém pode entrar aqui. Vou trancar essa sala e jogar a chave fora. Quando eu enxugava as lágrimas, eu vi Jesus. Ah, não! Ele aqui? Mas sem eu poder fazer nada, e antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ele se aproximou das gavetas, começou a abri-las, uma por uma, e ler todos os conteúdos. Eu não podia ver a sua reação. Nos momentos em que tomava coragem para olhar para o seu rosto, eu vi uma tristeza profunda, mais profunda do que a minha. Parece que ele ia exatamente
nos piores títulos. E ele tinha que ler cartão por cartão. Finalmente, ele se virou e ficou me olhando. Desde o outro lado da sala, ele me olhava com dó em seus olhos. Não havia nenhuma raiva. Mas eu abaixei a cabeça e comecei a chorar, cobrindo minha face com as mãos, e ele andou até mim, me abraçou e não disse nada. Ele podia ter dito muita coisa, mas não abriu a boca. Simplesmente chorou comigo. Depois se levantou, foi até a primeira fila de arquivos, abriu a primeira gaveta, tirou o primeiro cartão e assinou o seu nome por cima do meu. E assim começou a fazer com todos os cartões. Quando eu percebi o que ele estava fazendo, eu gritei, não! Tudo o que eu podia dizer era, não! O seu nome, Jesus, não deve estar nesses cartões. Mas ali estava escrito com um vermelho tão rico, escuro e vívido, que era o seu próprio sangue. O nome de Jesus cobriu o meu. Estava escrito com seu próprio sangue e sua própria letra. Ele olhou para mim um tanto triste e continuou assinando os cartões. Nunca vou entender como ele fez tudo aquilo tão depressa. Pois quando me dei conta, ele já estava ao meu lado. Colocou a mão no meu ombro e disse, está consumado. Levantei-me e ele levou-me para fora daquela sala. Não existia fechadura na porta. E ainda existem muitos cartões para serem escritos. Sabe, no fim das contas, não importa se você é mundano e indeciso como o jovem rico. Não importa se você é fraco, pecador e culpado como Pedro. Não importa se você está lutando com a verdade como os mestres da lei. O que importa é como você vai reagir quando Jesus olhar para você. O que importa é o que você vai fazer quando Ele te oferecer perdão e poder para mudar de vida e de atitude. É isso que importa. Finalmente, Ele disse em João 6,40, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e crer nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Olha para Jesus, mas não só como um perdoador, mas como aquele que quer ser o Senhor da sua vida. Perceba isso no seu olhar. Siga adiante. E uma hora dessas você vai poder, face a face, ver esses olhos que eu anseio ver. Deus te abençoe. Amém.